Então, meus amigos, boa tarde mais uma vez para todos que nos acompanham. A gente gostaria de reiterar o nosso agradecimento ao querido amigo Ala, à Aline, a todos os envolvidos aí no evento, nesse encontro tão bacana, sobre um tema tão importante, especialmente nesse momento em que somos mais impelidos aí a essa convivência mais direta na família, mais intensa. Fica o nosso abraço também para o Zé Aparecido, da Rai TV. Já de antemão, o nosso abraço também para Cacá Rezende, que vai nos suceder aí depois com as suas canções. E para todos que nos acompanham, que Jesus nos abençoe, nos inspire, que possamos acolher a luz do Evangelho em nosso coração. No capítulo 88 do livro Vinha de Luz, Emmanuel vai trazer uma reflexão muito bonita, muito importante, no que diz respeito à nossa relação com o Evangelho aplicado, vivido no lar. Talvez não seja o caso de alguns, mas certamente pode ser o caso de tantos. Muitas vezes no ambiente do lar, vamos encontrar uma certa discrepância em relação às buscas espirituais. Aqueles corações que estão ali mais juntos de nós, que foram colocados pela providência divina em nosso caminho, em nosso destino, e que formam esse núcleo redentor, esse núcleo iluminativo que nós chamamos na Terra de lar, são corações que vêm de experiências diversas, de buscas diversas, apesar de muitas vezes já termos aí simpatias, pontos de ligação, objetivos comuns, há laços já estabelecidos. Mas, por vezes, no que tange a essa busca espiritual, especialmente no nosso caso, naquilo que diz respeito ao Evangelho, às vezes vamos encontrar corações que ainda não vibram na mesma faixa de sintonia, de buscas, quanto ao Evangelho e à mensagem de Jesus. E muitos corações, então, vão enfrentar no lar desafios para conciliar a vivência do Evangelho, conciliar essa busca com os outros corações que ali laboram junto com eles nesse núcleo de aprendizado que é a família. Desafios, incompreensões, muitas vezes nos seus anseios, nos seus projetos, nos seus desejos de melhoria, de transformação mais sinceros, às vezes não serão tão compreendidos, nos seus trabalhos, nas suas atividades no centro espírita. E aí fica, muitas vezes, para esses corações, aquela pergunta: o que fazer, como proceder, quando, por vezes, nos encontramos no ambiente do nosso lar como que insulados nesse campo da fé. Apesar da convivência amorosa, apesar da tenura, apesar do carinho, muitas vezes no âmbito aí da fé, dessa busca espiritual, sentiremos-nos meio que isolados. Essa mensagem, portanto, de Emmanuel, vai justamente ser direcionada a essas circunstâncias, a esses corações que encontrarão esses desafios no campo da fé, no ambiente do lar. Muitos de nós, como disse, talvez não passemos por isso, porque já encontramos ali almas afins nesse quesito, nessa busca. Outros tantos, no entanto, haverão ainda de encontrar esses desafios maiores. E a gente tem alguns exemplos que vemos ao longo da história mesmo, de corações que souberam bem conduzir-se, apesar dessa condição, apesar desse insulamento, que souberam com a sua exemplificação, que souberam com os seus testemunhos, realmente demonstrar e apresentar para nós o que deve ser feito, o que caminhos poderemos aí tomar quando esses quadros de experiência, de prova, de desafios nos forem propostos pela vida, pela encarnação. Então, Emmanuel vai ter uma mensagem muito interessante nesse capítulo 88, intitulada Tu e a Tua Casa. Pelo próprio título, a gente já consegue depreender que ele quer falar desse nosso papel dentro do lar, enquanto seguidores do Cristo, enquanto aqueles que já buscamos, já estamos no esforço por entender as lições de Jesus e aplicá-las à nossa vida, como deve ser ou como poderá ser essa nossa relação com o lar, porque a casa aqui não fala, naturalmente, da construção física, de alvenaria, de tijolos, não, fala-se aqui dessa construção espiritual. Esse conjunto de corações que ali vive,
independentemente do número de corações, né, do modelo, do formato aí dessa família, mas aquele grupo de corações que se congrega com finalidades evolutivas sob o mesmo teto ou sob uma convivência mais estreita. Então, esse é o propósito de Emmanuel nessa mensagem, e a gente vai ver, ela é muito propícia para todos nós. Mesmo aqueles que, por vezes, já temos uma convivência no âmbito do lar mais harmonizada, né, mais alinhada em termos dessa busca espiritual, com corações já mais afins na vivência espírita ou em outra religião, né, que venhamos a professar, mesmo nós que nos encontramos nessa circunstância, poderemos aprender muito com essa mensagem, porque, no fundo, isso se aplica também a outros ambientes, né? A vivência profissional, enfim, os mais diversos ambientes que frequentamos, como poderemos nos portar, qual o grande chamado do Evangelho diante daqueles que ainda não estão em alguma busca espiritual, que ainda não nos compreendem nesses ideais, nesses propósitos com o Evangelho ou com a doutrina espírita. E ele seleciona, como é de praxe nessas obras de comentário, né, do Novo Testamento, um versículo, desta vez um versículo do livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16 de Atos, versículo 31. Só para contextualizar um pouco, é uma passagem em que Paulo e Silas estão presos, e aí acontece ali uma tempestade à noite, né? Acontece ali um cataclismo ali durante a noite, e as paredes, né, as celas da prisão em que eles estavam se abrem por conta dessa grande tempestade à noite, e o carcereiro, quando percebe, né, que ocorreu, que teve esse acontecimento, o carcereiro, ele fica assustado, fica impressionado quando ele levanta pela manhã e percebe que havia acontecido aquilo, imagina que os presos tenham todos fugido, quando então ele ouve uma voz lá de dentro. Ele pensava já em tirar a sua própria vida, porque imaginava o castigo, as consequências que teria, né, por causa daquele acontecimento, por ter deixado os presos fugir. Quando ele intentava fazer algo nesse sentido, Paulo então grita lá de dentro: não faça nenhum mal a você. E ele vai ver o que está acontecendo. Ele chega lá e vê todos os presos ali reunidos em torno de Paulo e de Silas. Não haviam fugido porque Paulo, com a mensagem do Evangelho, havia fascinado de tal modo aqueles irmãos que haviam ficado todos ali. Diante daquela cena, daquele quadro, o carcereiro se curva, né, se ajoelha diante de Paulo, e ali mesmo ele se entrega à mensagem do Cristo, pergunta como poderia de fato se converter, como poderia abraçar aquela proposta. Mas Emmanuel vai pensar, então, um versículo dessa passagem e vai aplicar um contexto mais geral. Vai aplicar um contexto aí dessa nossa relação com o Evangelho e com a família, ou com aqueles que vivem mais perto de nós. Ele vai trazer esse versículo para esse contexto mais abrangente, para que a gente possa refletir a respeito. E o versículo diz assim: e eles disseram ao carcereiro lá, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então a gente percebe que daqui, do próprio versículo, Emmanuel já tira o título, e ele vai dar esse enfoque justamente nessa expressão, tu e a tua casa, para refletir como que o nosso procedimento, como que a nossa entrega, o nosso compromisso de fidelidade com a mensagem do Cristo, com o Evangelho, pode impactar naquelas almas que estão ao nosso redor, aquelas que convivem mais estreitamente conosco. Naturalmente, vale frisar desde o início aqui que esse verbo crer na linguagem, no contexto do Evangelho, ele é muito mais do que simplesmente algo do âmbito da crença, algo do âmbito aí de acreditar, de conceber. O crer no contexto do Evangelho, o verbo crer, ele vai ter esse sentido mais profundo que implica em aplicação, que implica em uma transformação profunda de vida, de conduta, de caminhos, a partir dessa mensagem que foi recebida, que foi abraçada, que era a mensagem do Cristo. Então, em outras palavras, né, de maneira sintética, Paulo está dizendo assim: aquela alma que efetivamente crê em Jesus, ou seja, se entrega
a proposta de vivência da mensagem do Cristo, ela, por consequência natural, vai estar impactando, vai estar envolvendo todos os seus familiares, a sua casa, nesse caminho também. Quando isso se dará de maneira mais direta, essa é outra questão. Quando a transformação, quando esses outros corações haverão de abraçar também uma proposta renovadora de transformação, essa é outra questão. Mas aquele que faz esse primeiro movimento, ele já está criando caminhos, ele já está criando recursos para que esses outros corações depois venham a trilhar esses caminhos também. Então, pelo simples versículo, a gente já começa a entender aonde Emmanuel quer nos projetar a partir desse texto. E aí ele começa comentando assim: geralmente, encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico no capítulo da crença religiosa. Então, o que a gente falava no início, né, na introdução. Coração, que já abraçou aí uma proposta na doutrina espírita ou em outras vertentes, né? Estou citando aqui as cristãs, o evangélico, o católico, enfim, que está ali numa busca sincera de entendimento e aplicação das lições, mas que às vezes não vai encontrar no centro doméstico corações que vibram nessas mesmas buscas. Vai encontrar ali um outro que está muito voltado para o materialismo, um outro que não quer nem saber de qualquer busca religiosa ou espiritual, ou o outro que está ainda em uma busca muito pro forma, muito superficial, apenas, né, dos aspectos exteriores do culto, sem mergulhar mais fundo, enfim. Os quadros são mais diversos, variam ao infinito, mas são muitos os corações que se encontram numa circunstância como essa ou em circunstâncias similares. Seja da parte de um cônjuge, seja no que diz respeito a um filho, seja no que diz respeito aos pais, enfim. A gente pode pensar em muitas configurações e cada um vai tentar traçar, né, uma relação da lição, da mensagem com a sua condição, com a sua experiência. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé, e alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que o cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Então, muitas vezes, nessa experiência de insulamento no campo da fé, no reduto doméstico, a criatura começa a se fixar nesse procedimento dos outros para com ela. A zombaria de alguns, o sarcasmo de outros, a incompreensão de outros tantos, enfim. A gente começa a olhar para essa postura dos outros e se fixar um pouco, excessivamente, nesse procedimento desses outros corações. Muitas vezes, como veremos aqui, desviando o foco, a atenção, daquilo que realmente deveria tomar, centralizar as nossas realizações. Ocupar a nossa mente e o nosso coração, que deveria ser a nossa proposta de vivência daquela fé, que deveria ser a aplicação ainda mais profunda, ainda mais sincera daquilo que temos recolhido, no nosso caso, com Jesus no seu Evangelho. A gente começa a se fixar muito no jardim, no campo, na seara alheia, esquecendo-nos dos cuidados devidos ao nosso próprio jardim, para que se torne de tal forma verdejante, abundante, belo e colorido, que possa inverter o panorama, né, os quadros dessas buscas no âmbito do lar. Quando a gente passa a demonstrar assim um jardim tão bem cultivado, uma vida que floresce e uma vida que frutifica, ao invés de nos prendermos na falta dos frutos e das flores nos jardins ou no solo dos outros corações, a gente começa a investir nisso, de modo que os outros corações aqui então passarão a reparar naquele jardim ali que está tão próximo e que está tão vivo, que está tão abundante. Por isso, Emmanuel prossegue dizendo: tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração.
Então, olha que importantíssima essa frase. Se a gente está muito preocupado, excessivamente preocupado, com a conversão daqueles corações que nos são caros, a ponto, né, de nos esquecermos da nossa própria frutificação, se a gente está muito fixado na ausência de compreensão deles, no sarcasmo, nas zombarias, enfim, na frieza espiritual, a ponto de esquecermos de investir ainda mais no solo do nosso coração, nas sementes que temos recebido do Evangelho para que venha florescer e frutificar, grandes são as chances de que o Evangelho está ainda muito a enfeitar a nossa zona intelectual, estando pouco ainda ancorado nas bases do sentimento, do coração. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente se vê nessa circunstância. Muitas vezes é doloroso, é difícil, a gente sente essa solidão quando a gente está ali fazendo o nosso melhor e não é entendido. Mas os próprios recursos recebidos em termos de valores espirituais deveriam ser para nós a fonte maior de consolação, de entendimento que cada coração tem o seu tempo, cada consciência tem o seu caminho, e que o melhor meio de auxiliar, de fato, e de renovar esses quadros, esses panoramas espirituais do lar, é aprofundar ainda mais a nossa fidelidade, o nosso compromisso com Jesus na vivência do Evangelho. Tirar esses conhecimentos apenas do adorno intelectual, para que desçam, de fato, ao santuário do coração, formando aí uma base sólida que nos sustente nas provas mais difíceis. Quanto mais a gente está preocupado, excessivamente preocupado em converter o outro, em transformar o outro à força e de imediato, mais longe estamos da verdadeira aplicação conosco mesmos. É o que a gente vê no apóstolo Paulo, por exemplo, que tinha antes aquela ânsia de dobrar o joelho de gregos e romanos à lei de Moisés. E para isso colocou os pés pelas mãos, passou por cima de pessoas, de sentimentos, feriu corações, criou muitas dores e muitas lágrimas para si e para tantos. Depois, quando ele saiu apenas, né, do esforço intelectual, da vaidade, do orgulho em torno da lei divina, quando ele abraçou a proposta do Cristo, do Evangelho, e desceu aos campos do sentimento, e aí ele faz aquele mergulho profundo, lá no oásis de Dan, depois como tecelão em Tarso, enfim. Quando ele começou a entender essa proposta efetiva do Cristo, ele entendeu que lhe cabia florescer e frutificar ainda mais para que pudesse, então, de fato, contribuir para que outros corações pudessem também encontrar o oásis que é Jesus. O oásis da água viva, capaz de converter-nos o solo e o campo da alma ainda estéreis, muitas vezes ressequidos, em jardins de verdura, de beleza e de cor, de perfume e de sabor, a partir do momento em que vamos realmente investindo na mensagem do Evangelho. Por isso, Emmanuel prossegue: por que salientar os defeitos alheios, olvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe, no plano da bondade oculta? Então, por que me prender excessivamente na incompreensão do outro, na zombaria, no sarcasmo, nas imperfeições dos outros, daqueles que estão ali mais juntos de nós? Por que nos prendermos muito nas suas imperfeições, se temos aí esse plano da bondade oculta a nos chamar incessantemente aos testemunhos, à sementeira do exemplo, que é a mais duradoura plantação no solo da alma, como também vai nos dizer o benfeitor Emmanuel? Então, por que nos fixarmos nesses planos exteriores, quando temos aí esse plano interior carecente de um imenso trabalho de arar, de remover ervas daninhas, de proteger as sementes ainda nascentes? Quanta energia, quanto trabalho, quanta atenção esse trabalho interior não nos demanda para que venhamos a ficar assim excessivamente preocupados com a postura daqueles corações que ainda não nos entendem, por mais que os amemos? Então é preciso aprendamos a respeitá-los, a dar-lhes o direito de serem quem são, no patamar em que estão, nas buscas que têm, aprendendo a valorizar as virtudes que já possuem, investindo também nelas, incentivando-as, e voltar aí
boa parte, quase que toda a nossa energia mesmo, para esse grande trabalho interior, que é também a melhor maneira de amparar os que estão de fora, os que veem-nos por fora. É isso que Emmanuel está dizendo. E é isso, em síntese, o que Jesus vai dizer também para Joana de Cusa, como está lá no livro Boa Nova, no capítulo 15, o caso de Joana de Cusa, que era um desses casos aqui. Quando ela aceita a mensagem do Mestre, acolhe o Evangelho, começa a buscar vivenciar e aplicar aquelas lições, ela no seu lar não contava com a compreensão do marido, Cusa, que era intendente ali de Antipas, e que tinha uma busca religiosa assim apenas formal, apenas visando interesses. Ele se mesclava e ele se alternava entre as práticas judaicas e as práticas do culto romano, segundo os seus interesses, segundo as conveniências. Então, apenas uma busca exterior, apenas uma busca religiosa pro forma. E ela, trazendo a mensagem do Evangelho, buscando aplicar, muitas vezes tinha que lidar ali com a rispidez dele, com a incompreensão, com os sarcasmos. Então ela procura o mestre, abatida, desalentada diante daquelas circunstâncias, pedindo orientações sobre o que fazer. Se ela deveria tentar apresentar de fato o Evangelho para ele, né? Convertê-lo aí àquelas convicções que ela já abraçava, falando das dificuldades. Então ela tem um diálogo muito bonito com Jesus, as respostas, as orientações que Jesus traz a ela são profundamente atuais, são profundamente importantes para todos nós nessa convivência do lar. E, em determinado momento, ela faz justamente essa pergunta: se Jesus não julgava acertado que ela lutasse por impor os princípios do Evangelho, acusa, né? Se ela não estaria ali reformando ele por meio desse esforço de impor esses princípios, se ela não estaria reformando ele para o céu ou para o reino do Mestre, para o reino de Deus. E então Jesus sorri e serenamente responde para ela: Joana, quem sentirá mais dificuldade para estender a mão? Aquele que já alcançou a margem segura do conhecimento espiritual ou aquele que se debate ainda entre as ondas da ignorância e da incompreensão, ou da desolação e do sofrimento? Quem tem mais chance de estender as mãos? Em outras palavras, quem tem maiores responsabilidades de doação, de compreensão, de perdão? Quem conhece a Jesus ou quem ainda o desconhece? Então, olha que sutileza a pergunta que Jesus faz para Joana. E aí ele prossegue dizendo assim: quanto à imposição, Joana, a gente poderia pensar o seguinte: por que Deus não impõe a sua verdade aos seus filhos? Por que nem Deus impõe a sua verdade? Porque a gente não vê Deus aqui e acolá impondo aos seus filhos: acreditem em mim, acreditem na minha lei. A sua lei aí está, a regular os nossos destinos, está gravada na nossa consciência. Mas a gente não vê Deus impondo-se a ninguém. Tanto é que tem um monte de corações que nem nele acreditam, e ele respeita. Então olha a pergunta que Jesus faz: por que ele não impõe? E aí ele vai tecendo considerações e ele diz assim: Deus não extermina as paixões, Joana. Ele as transforma. Deus não impõe a reforma aos seus filhos. Ele os esclarece no momento oportuno. Então Deus age com sutileza. Deus é aquele semeador silencioso, que vai semeando aqui e acolá, que vai agindo, vai operando em silêncio, como nos diz Gesiel, lá no Paulo Estevão, sem concorrer com as vaidades das criaturas. Deus é essa grande força silenciosa que move a vida, que move os destinos, que atua aqui e acolá e sempre, e que vai com paciência e sempre com esperança, aguardando as resoluções de seus filhos e até mesmo aquele momento, enfim, em que se dirigem, em que se voltam até ele ou para ele, e ele então corre ao seu abraço, como naquela figura muito bela da parábola do filho pródigo. Então, olha que interessante. Nem mesmo Deus se impõe aos seus filhos. Ele age no momento oportuno, ele age com sutileza, ele vai semeando aqui e acolá, dando ao tempo o trabalho que lhe cabe, deixando que o movimento de busca parta da própria criatura,
Porque só esse movimento é um movimento efetivo, é um movimento que vai perdurar, é um movimento sólido, né, duradouro. E aí, em determinado momento, ele diz assim: Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Então, ser fiel. O melhor recurso? Fidelidade. Aplica com ainda mais proveito, com ainda mais entrega o que tens aprendido. Eis o recurso mais valioso que tens para a regeneração dos teus, da tua casa. Lembra lá o versículo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, começando por ti, nesse exercício de fidelidade, você está aos poucos construindo, trazendo recursos para mais tarde, sabe-se lá quando, vai depender do tempo, vai depender das escolhas de cada um, mas é algo que vai se dar no transcurso do tempo. Você está preparando a regeneração desses outros corações também. Você está, aos poucos, abrindo novos horizontes, novos caminhos que um dia esses corações queridos haverão de buscar. Então, não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Então, a exemplificação do evangelho no lar, ela pede de nós feeling, ela pede aquele senso de oportunidade, que vem muito aí da intuição, da nossa conexão com os benfeitores espirituais, da nossa conexão com Cristo, o momento certo de agir, o momento certo de atuar, a ternura, a medida ali de energia e ternura mais adequada, o momento mais adequado de lançar uma semente, né? Pede essa sutileza, essa percepção fina que só um coração conectado ao alto pode alcançar. É isso que ele está dizendo para ela. Evita contendas estéreis, discussões intermináveis. Não. Vai trabalhando ali, vai fazendo a leitura adequada, o momento que entender que o coração está aberto, semeia, fala, solta, enfim, exemplifica. Vai, esforça-te também no silêncio. E quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação. Isso é bonito. Doce ou enérgico, a gente vai aprendendo a conjugar a doçura e a energia, a verdade e o amor, a brandura e a firmeza. Isso tudo só consegue quem criou um vínculo mais estreito com Jesus e com a espiritualidade superior. Porque então ele consegue ter essa sutileza, né, de raciocínio, de percepção sobre as circunstâncias mais adequadas. Presença de espírito. É isso que a gente vai vendo. Eu estou relendo agora o Paulo Estevão, a gente vê que Emmanuel muitas vezes usa essa expressão, presença de espírito. Estevão, Mora, Tiago, Paulo, eles tinham presença de espírito, que era aquele momento assim, difícil, mas como eles estavam sintonizados, eles conseguiam aproveitar para lançar ali sementes valiosas. Paulo, por exemplo, no momento que eles são assaltados, ele e Barnabé, ele com a profunda presença de espírito, consegue fazer com que os ladrões, né, os assaltantes ali, acolham o evangelho, a mensagem do Cristo, achando que tinha ali um mapa de um tesouro. Então, naquela circunstância difícil, ele consegue raciocinar, consegue fazer com que aqueles corações levassem o tesouro do evangelho sem que soubessem, né? Achando que estavam levando aí o mapa de um tesouro de algum príncipe, quando o príncipe era o príncipe da paz. Então, presença de espírito, só almas em comunhão com o alto conseguem alcançar isso. É o que Jesus está falando para ela. Então, conjuga, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro, como material divino que o céu colocou em suas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Então, esses corações queridos que estão conosco, ainda que estejam muito distantes de nós em termos de buscas espirituais, buscas as mais diversas, são todos eles material divino para o nosso crescimento, mas também para o enriquecimento da vida, para que possamos ali talhar obras de amor, de sabedoria, de vida. Né? Emmanuel mesmo vai dizer em outra mensagem, no livro Fonte Viva, se eu não me engano, capítulo 156, parênteses, ele diz assim,
que os parentes são obras de amor, né, que a misericórdia divina nos deu a executar. Todos os que estão ali conosco no âmbito do lar. Desde aqueles que já simpatizam mais com esses ideais, como aqueles outros que às vezes ainda estão muito distantes dessas buscas, mais voltados para as questões materiais apenas. São obras de amor que pedem de nós essa compreensão, esse senso de oportunidade, essa sementeira silenciosa, especialmente pela eloquência dos exemplos. E aí ele conclui, né? Vai, filha, ser fiel. E assim ela fez, Joana de Cusa foi fiel, e nós conhecemos aí a história, né, a beleza da sua história e como ela deixa depois a encarnação no círculo do martírio, sendo fiel até o fim. Então, muito bela essa orientação de Jesus para ela, que se aplica muito a esse texto que Emmanuel está nos trazendo aqui. Por que nos fixarmos nos defeitos alheios se temos aí todo esse campo, esse plano da bondade oculta para semearmos em silêncio, com percepção, com sutileza? Mas Emmanuel, voltando lá ao Vinha de Luz 88, ele prossegue. O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Olha, isso aqui é lindo. Um só coração em um lar basta para iniciar a pavimentar esse caminho redentor com Cristo. Um coração que não somente crê naquele sentido que geralmente tem, né, que a gente tem, mas que se adapte aos ensinamentos redentores de Jesus. Esse é o sentido do crer. Crer levando, implicando em vida renovada, em conduta transformada. Um só coração que assim se abra, que assim se coloque perante o Evangelho, ele está automaticamente abrindo novos caminhos, pavimentando novos caminhos de iluminação para aqueles outros corações. Quando haverão de percorrê-los? Não sabemos. Mas aí fica também outra compreensão fundamental. Esse projeto, junto a corações amados, não é o projeto de uma existência apenas. Por vezes, assim se dá. E que bênção! Quando numa existência já vemos esses corações se harmonizando numa mesma faixa de ideal e de buscas com o Cristo. Mas por vezes é um projeto em mais longo prazo. E aí a gente entende Paulo quando nos diz, se esperamos em Cristo apenas para essa existência, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Estamos falando aí de projetos de longo prazo. A gente vê lá uma Matilde esperando seu filho Gregório por 500 anos. A gente vê uma Célia, Alcione, quantos e quantos séculos aí, né? Ela vem acompanhando aqueles corações queridos, uma Lívia, enfim, tantos exemplos que poderíamos dar. É preciso pensar em termos de eternidade, as realidades do Espírito. Mas começamos desde já, na aplicação, a construir, a pavimentar esses caminhos que os corações queridos um dia haverão de percorrer. Quer ver um exemplo da importância desse um coração que se abre efetivamente à mensagem do Evangelho? Poderíamos citar Célia. Célia que teve a coragem, né, de testemunhar, de ser fiel ao Cristo, mesmo diante das circunstâncias as mais difíceis. Basta ler o livro 50 anos depois. E ela, então, com aquele seu exemplo, com aquele seu testemunho, ela abriu um caminho de regeneração para toda aquela família, que vem desde então seguindo por esse caminho que ela corajosamente abriu no seu testemunho de fidelidade a Jesus. Né? Basta ver lá o exemplo que está na obra, a fala do próprio Neio Lúcio, lá no capítulo 3 da segunda parte, Estrada da Amargura, quando justamente ela é expulsa pelo pai do lar, mas ela permanece ali fiel à mensagem do Evangelho, né, até o fim. E a obra é belíssima nesse sentido, a grandeza daquela exemplificação. E o Neio Lúcio, que depois viria a ser, né, o Neio Lúcio lá na obra, que depois viria a ser o Neio Lúcio, que escreveu inclusive o livro Jesus no Lar, ele diz para ela lá em espírito, naquele momento, exaltando a grandeza do testemunho dela, ele diz assim, o teu sacrifício, Célia, há de ser um ponto de imorredora luz, assinalando a transformação de nossos destinos. Há de ser para todo sempre um marco renovador de nossas energias espirituais, nas reencarnações, no grande movimento das reencarnações sucessivas,
em busca do amor e da sabedoria. O que Neio Lúcio estava dizendo para ela? Que o exemplo daquele coração, que foi fiel naquele lar, naquele núcleo familiar ao Cristo até as últimas consequências, abriu campo, abriu novos horizontes para todos aqueles corações que ao longo desses séculos vêm seguindo aí pelos passos do caminho que ela deixou. O próprio Neio Lúcio foi o primeiro a receber aquela influência benéfica de uma menina ainda, mas já entregue de coração a Jesus. Ele foi o primeiro a abraçar a proposta do Evangelho. E depois, com o tempo, a gente vai vendo na obra, o seu pai, Ovídio Lúcio, também, a sua mãe, a sua irmã, que é a mesma família Joviano, Rômulo Joviano, a Wanda Joviano, Maria Joviano, é a mesma família que aparece também ali no livro Renúncia. Célia retorna mais de 1 milênio e meio depois para dar continuidade a esse processo de amparar a regeneração dos corações familiares. Mas a gente vai vendo, né, que o esforço feito lá no 2º século segue produzindo frutos, segue estimulando corações até hoje, até essa última existência que tiveram por aí. Para a gente ver a força de um exemplo. É isso que Emmanuel está dizendo. Um coração abriu um caminho para uma família inteira. É o que Neio Lúcio frisa lá para ela. Né? O teu sacrifício há de ser um marco para sempre para os nossos destinos. Uma luz imorredora assinalando a renovação, a transformação da nossa jornada, da nossa caminhada enquanto núcleo familiar. E talvez por isso Neio Lúcio tenha escrito o livro Jesus no Lar. Porque é interessante a gente ver o prefácio do livro Jesus no Lar, escrito por Emmanuel, que também acompanhou essa história. Ele era lá o Nestório e depois acompanhou em espírito a trajetória daquela família. Ele vai dizer assim que no ápice do entendimento de quem é efetivamente o Cristo, o coração compreende que mais do que aquele que transformou as civilizações, mais do que aquele que renovou as crenças, mais do que aquele que conduz os raciocínios, mais do que aquele que nos auxilia nos momentos difíceis, o Mestre é, no ápice de entendimento, o renovador da nossa vida comum, da vida de cada um de nós. E quando o cristão, quando o discípulo alcança esse entendimento, ele não mais se harmoniza apenas com as manifestações convencionais de adoração, a frequência ao centro espírita, a igreja evangélica, o católico. Ele traz também Jesus para o coração do lar, para que ali ele possa auxiliar no controle das paixões, na renovação das maneiras, na inspiração das palavras. E então Emmanuel traz uma frase lapidar. Ele diz assim: quando Jesus, ou quando o evangelho penetra um lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Neio Lúcio sabe ou conhece profundamente essa verdade. E a gente fica a pensar se ele não faz ali uma referência à própria história, à própria trajetória de Célia, que foi esse coração que trouxe o evangelho para aquele lar e que ao longo dos séculos, então, tem impelido, tem feito com que aqueles outros corações, Ovídio, o próprio Neio Lúcio e outros tantos, tenham ou venham se abrindo aí para acolher o Mestre Divino. Então, Jesus segue batendo a porta de cada lar, mas para adentrar ele precisa de pelo menos um coração. Uma vez que ele adentra por esse coração, uma vez que o evangelho penetra o lar, diz-nos Emmanuel, então os outros corações aos poucos começam também a se aproximar do Mestre e a abrir-se mais facilmente a ele. Mas antes, ele precisa de um coração por meio do qual possa penetrar o clima espiritual desse lar. Célia o fez e ficou, sendo para nós esse exemplo grandioso, e é o que Emmanuel está resgatando aqui para nós. Por isso ele prossegue. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas, para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Então, antes de trazer o evangelho para o lar aqui, os outros corações, é preciso construirmos o domicílio das nossas convicções. O primeiro evangelho no lar é no lar do nosso coração, porque somente então estaremos pavimentando ou estabelecendo bases seguras para o evangelho no lar, junto a esses outros corações. Basta
uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e a tua casa. Quando? Isso a Deus pertence e às escolhas de cada um, mas o caminho lá estará, para que esses corações um dia possam adentrar nessa jornada também. E quantos exemplos a gente não teria aqui para citar? O próprio exemplo de Célia que trouxemos, mas a gente percebe nos romances de Emmanuel, ele como que faz questão de frisar a força desse um coração que se entrega, criando aí um vácuo, um movimento atrativo, levando outros corações também a buscar o Mestre Divino. Lívia assim o fez com ele mesmo, Públio Lentulus. O exemplo de Célia, com todo aquele núcleo espiritual, aquele núcleo familiar. O exemplo depois de Quinto Varro, no livro Ave Cristo, que também soube trilhar esses caminhos, pavimentar esse caminho com Cristo, atraindo aos poucos os seus familiares, os corações queridos, também para essa busca. Então, Emmanuel como que faz questão de destacar nas suas obras, nos seus romances, a importância dessa uma estaca que por vezes pode sustentar muitos ramos, uma pedra angular que equilibra um edifício inteiro. Um coração que soube verdadeiramente se entregar ao Cristo, atraindo, criando uma força atrativa, que é a força do próprio amor, convidando outros corações paulatinamente ao longo dos séculos, ao longo das existências, a gravitar em torno também desse sol de luz, desse sol divino que é Jesus. Por isso, amigos, a todos aqueles que vivenciam essas dificuldades, esses desafios no clima espiritual do lar, fica aqui o chamamento do Cristo para todos nós. Deixemos de nos fixar excessivamente nas imperfeições, nas limitações ainda, dos corações que partilham conosco a existência. Saibamos abraçar a proposta de ainda mais fidelidade ao Evangelho de Jesus, para então rasgar novos horizontes de luz e de vida para esses corações. Estaremos assim, aos poucos, semeando efetivamente as sementes que certamente haverão de germinar. Que Jesus, portanto, inspire, ilumine a cada um de nós e que possamos encontrar nessa comunhão cada vez mais estreita com o Divino Mestre a sutileza, a percepção, a clareza de quando e como melhor semear. Que possa ser o nosso coração o pórtico, o portal divino, por meio do qual Jesus poderá, enfim, adentrar no clima de nosso lar, alcançando os corações que tanto amamos. E que Ele nos abençoe e nos inspire sempre.